Olá pessoal, boa noite. Dando continuidade à nossa série de discussões sobre ortopedia pediátrica, sobre condutas nos nossos pacientes pediátricos. Eu, Fábio Matos, a gente abre mais uma discussão aqui. Hoje a gente tem o prazer de fazer uma discussão com Simone, que é uma fisioterapeuta. A gente divide alguns casos, a gente trabalha junto em alguns lugares aqui de Salvador, e hoje a gente vai falar sobre coisas muito importantes, que é a postura do crânio e a atitude viciosa do fascis do nosso paciente. A gente vai falar sobre torcicolo congênito, sobre plagiocefalia posicional, e a gente vai falar como é que esse paciente se apresenta para nós, como é que o ortopedista recebe esse garoto, a quem ele encaminha e quando é que a gente inicia o tratamento. A gente ouve sobre esse assunto. Obrigado, Maurão, estou vendo você aí, é sempre um prazer ter você aqui. Mauro é um ortopedista, uma pessoa extremamente competente, sempre está nas nossas discussões. Bom, uma das dúvidas sobre esse assunto, quando as mães chegam para nós e os avós também, é falando sobre como é que é feito o diagnóstico e como é que é feito, sobretudo, o tratamento. Quando é que a gente encaminha esse paciente para uma investigação mais apurada? Eu estou falando aí de bebês de poucos dias. Quando é que esse menino vai para uma propedêutica armada? Na medicina a gente tem o exame físico, que já ajuda demais, e a propedêutica armada é quando o ortopedista ou o médico, qualquer que seja, ele entra para a investigação com demais exames. Então, quando é que a gente encaminha este garoto? Para uma radiografia, quando ele vai para uma tomografia, quando vai para uma ressonância. Nesta fase da vida a gente tem que ser bastante criterioso, porque o garoto que tem poucos dias, poucos meses de vida, ele vai fazer um exame como uma tomografia, uma ressonância, ele precisa ser sedado. E esse procedimento de sedação é um procedimento anestésico. Portanto, o ortopedista, o pediatra, o neonatologista, o neurocirurgião, ele precisa ser muito criterioso quando ele envia este paciente para um exame que precisa de sedação, porque não há nenhum desses procedimentos isentos de complicação. Então a gente envia esse garoto para o exame, de fato, quando ele tem a necessidade. Bom, quando os meninos chegam para nós, e eu recomendo que os garotos venham para o ortopedista pediátrico no primeiro semestre de vida, mas quando ele nasce, quando o pediatra avalia esse garoto, quando o neonatologista avalia esse garoto, e ele observa a assimetria do fascies. O fascies é a forma que os seres humanos têm de se apresentar de frente, não é? A gente diz o fascies. Quando esse fascies é assimétrico, quando o pediatra ou o neonatologista suspeita que alguma coisa aí não vai bem, ele encaminha para o ortopedista pediátrico ou eventualmente para o neurocirurgião. A gente precisa observar, quando a gente olha o garoto, a gente vê o menino despido e observa a atitude do membro, dos membros superiores e inferiores, e simetria do fascies. Nós sabemos que é normal o ser humano ser assimétrico. Raramente eu não conheço ninguém que tenha simetria. O ser humano, por natureza, ele é assimétrico. Então, a gente vê aí se essa assimetria é fisiológica, e toda vez que algo é fisiológico, a gente só observa. Eu costumo falar para os meus residentes, para os meus pais, para os meus pacientes, que a gente não precisa atrapalhar a natureza. Algumas assimetrias são esperadas, isso é normal, e a gente precisa apenas deixar o fluxo seguir. Quando a gente suspeita que algo está errado, quando a gente tem uma assimetria importante, quando a gente suspeita que algo anatômico está acontecendo, providências devem ser tomadas. Aí a gente entra para o tratamento. Então, esse garoto que tem uma assimetria leve, que nem os pais, nem o pediatra, nem o neonatologista suspeitou de nada, esse menino vai para a avaliação dentro do primeiro semestre. Mas quando a gente observa uma assimetria do fascies ou uma assimetria da atitude do pescoço, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo, seja torsional, esse menino é encaminhado para o ortopedista e a gente avalia.
Eu vou aceitar aqui a participação de Simone, que deve estar entrando com a gente aqui. Simone, já vou te convidar. Então, quando esse garoto chega para nós, vou aceitar. Sabe que quem faz a live fica o tempo inteiro vendo o que está subindo, porque além das perguntas que eu tenho catalogadas durante todo esse tempo que a gente vem divulgando a nossa discussão, ainda vem as perguntas durante a live. E a gente quer o máximo possível esclarecer a dúvida das pessoas. E a gente sempre vai vendo aqui. Então, Simone está aí, já falo com vocês, vou concluir meu raciocínio. Então, quando esse garoto apresenta uma assimetria do fáscias ou da atitude da coluna cervical, ele vem para o ortopedista pediátrico, a gente avalia, eventualmente vai direto para o fisioterapeuta, depende de como os pais estão lidando com isso. A gente faz a suspeição diagnóstica, se isso é fisiológico, se isso é uma característica leve, ou se existe aí uma doença, um defeito anatômico, e aí eu lanço mão do meu tratamento. E quando a gente vê uma assimetria do crânio, uma plagiocefalia postural ou um torcicolo congênito, imediatamente a gente começa a tratar. Eu lembro a vocês que nos primeiros dias e nos primeiros meses de vida, a criança apresenta um crescimento rápido da cabeça. A cabeça cresce mais rápido nesse momento, depois a cabeça vai desacelerando e o corpo acompanha. Então, nas assimetrias de crânio, nas atitudes da coluna cervical, os primeiros dias e meses são fundamentais no sucesso do tratamento. Por isso a avaliação nesse momento é importante. Mas vou falar um pouco com Simone. Simone, é um prazer ter você aqui. Acho que a gente vem planejando essa discussão há tempos e graças a Deus agora deu certo. Verdade. Não é? Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô sim. Eu estava falando um pouco sobre o tema que a gente vai discutir hoje, que é um tema extremamente amplo, é uma coisa muito boa de falar, porque faz parte das grandes dúvidas que chegam para nós nos primeiros dias de vida. Eu trabalho com bebês, você também, é nossa rotina. Eu acho que grande parte dos meus consultórios é feito de pacientes que não têm cava dos pés, ângulos dos joelhos, assimetria de crânio e de coluna cervical. Vou passar um pouco a palavra para você se apresentar. Uma curiosidade que algumas pessoas têm é sobre a formação do fisioterapeuta. A gente sabe que você fez isso e eu queria saber um pouco sobre o que você fez depois da sua faculdade. Os cursos que você fez para concluir, de fato, o seu currículo. Queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Então, doutor Fábio, eu sou formada em fisioterapia há 15 anos, tá? Já venho desempenhando esse papel. Assim que formei, eu achei que ia trabalhar com adulto, mas costumo dizer que a pediatria caiu no meu colo e ela disse assim, você vai ficar por aqui. Então, assim que formei, eu fui estudar na Itália, tá? Eu tenho uma formação no método Perfetti, tá? Que é um método que, enquanto eu achava que ia trabalhar com adulto, eu fui estudar o método Perfetti para desempenhar esse papel aqui. Chegando aqui, eu percebi que realmente no Brasil, que era pediatria, que era o meu lugar. Fiz outras formações ao longo da minha história, tá? Mas hoje, né, eu estou me dedicando, né, a essa área, tá? Que é a assimetria craniana e torcicolo congênito, a qual eu estou finalizando a minha formação, muito próximo agora, no método D7, que é um método 100% brasileiro, desenvolvido por doutora Carolina Sete, lá em Sorocaba, São Paulo. Tá? Esse método é um método que a gente trabalha especificamente com a terapia manual funcional. Tá? Então, dentro do método D7, a gente não trabalha, né, a consequência, mas sim não trabalha a consequência, mas sim a causa, né, da assimetria craniana, por exemplo, tá? Que normalmente é o torcicolo. Então, essa é a minha história com relação a essa caminhada. Hoje, realmente, eu estou me dedicando a essa perspectiva de abordagem, tá? Perfeito, Simone. Quando os garotos chegam para nós, e eu recebo pacientes muito jovens, eu estava falando aqui antes que, rotineiramente, os garotos vêm para o ortopedista pediátrico no primeiro semestre de vida. Porém, quando a pediatra ou a neonatologista chama atenção para assimetrias importantes,
E eu disse aqui, é verdade, os seres humanos eles são assimétricos por natureza. É natural a assimetria. Mas quando isso chama atenção para nós, no sentido de ser mais exacerbado, ou quando a gente tem assimetrias que limitam a movimentação dos pacientes, isso naturalmente gera o gatilho que o pediatra ou neonatologista manda para nós, ortopedistas pediátricos, eventualmente para o neurocirurgião, eventualmente já para o fisioterapeuta. E a gente observa algumas coisas importantes. Primeiro, eu, enquanto médico e cirurgião, o meu raciocínio é sempre em cima de uma coisa anatômica. Então, quando a gente vê os ossos do crânio, e os seres humanos têm 4 ossos, a gente tem o frontal, os 2 temporais e o occipital. No início da vida, porque para a natureza não existe o parto por via alta, todos os partos são via baixa, naturalmente. E a natureza faz o cavalgamento desses ossos para que a cabeça diminua de volume para que ela desça. E isso, depois do nascimento, esses ossos vão buscando a simetria e entre eles a gente vê as suturas cranianas. As suturas cranianas são as articulações. E a cartilagem que tem entre eles, que as pessoas chamam de moleira, que é a fontanela, ela vai se ossificando à medida que o indivíduo se desenvolve. Em média, com 18 meses, ela cicatriza. Logicamente, isso é uma média. Mas quando esse garoto chega para nós com a assimetria, a gente investiga logo se essas suturas elas estão abertas e funcionantes, se existe na coluna cervical uma simetria de esternocleidomastoídeo e trapézio, e a gente observa se a função desse pescoço do garoto, se ela é compatível com a idade. Bom, desde 1992, o Colégio Americano, a Sociedade Americana de Pediatria, recomenda que os garotos fiquem deitados de costa de barriga para cima por conta do risco de morte súbita, e isso é feito. E quando esses meninos, e é muito importante esse posicionamento, mas quando esse menino vai permanecendo muito tempo aí, por uma questão anatômica, por uma questão de plasticidade dos ossos do crânio e de acomodação, eventualmente a gente tem desenvolvendo aí, por uma causa que é o garoto que fica muito tempo deitado na mesma posição, esse osso achata. Então você vê a parte de trás do garoto mais achatada, eventualmente a assimetria dos ossos temporais, e aí pode haver também uma assimetria da face, da órbita, do osso nasal e do pavilhão auditivo, de modo que uma das orelhas é mais para frente, mais para baixo. Enfim, essas são, Simone, as características que o ortopedista observa. Eu vou olhar como... E uma coisa que você chamou a atenção, a gente trabalha sempre na causa do problema para tentar resolver aquilo que está acontecendo. Mas essa apresentação clínica que acontece para mim, você vê isso dessa forma ou o fisioterapeuta especializado em criança vê alguma outra coisa diferente do que eu imagino? Sim, doutor. A gente, né, vem estudando também, né, vários estudos, inclusive pela Sociedade, né, Americana de Pediatria, que trazia, né, essa questão do posicionamento, né, da assimetria causada pelo posicionamento. Nós vamos de encontro, tá, a esse posicionamento, né, visto, né, na nossa prática clínica, que esse aplanamento ou achatamento do crânio não necessariamente ele foi causado por uma postura, tá? Então, o que é que acontece quando um crânio, né, tem com todas aquelas estruturas que o senhor trouxe aqui, tá? Tá tudo soltinho, tudo solto, tá? Todos esses ossos separados, tá? Temos a moleirinha aqui. E a gente tem lá bloqueios por fios de tensão causados por um torcicolo, tá? Esse torcicolo causando tensões e travas não só musculares, mas também articulares. Lembrando que as escápulas, né, e esses ossos, né, de base, o osso esfenoide, todos esses ossos estão aqui muito visíveis. Portanto, se há fios de tensão puxando esse bebê, tensionando esse eixo, esse crânio, que está totalmente solto, ele vem a se deformar. Não só porque ele se deformou na passagem,
mas também existe também um histórico antes, pregresso, de como foi a gestação dessa mamãe. Tá? Então, existem outros fatores, como o bebê pélvico, por exemplo. Tá? É um bebê que já pisou. É um bebê que já pisou antes da hora. É um bebê que já apoiou os pés. Então, esses bebês, normalmente, eles já vêm também com algumas retenções reflexas. Tá? E essas retenções reflexas, ao nascer, elas intensificam ainda mais áreas tensionadas já lá da intraútero. Tá? E ao nascer, esse bebê já vem com essas tensões, e essas tensões, ou ele já vem assimétrico, ou ainda esse crânio pode vir a torcer por essas tensões. Tá? Isso é baseado na prática clínica e estudos desenvolvido por doutora Carolina Sete. Ela vem há 20 anos estudando, tá? Simetria craniana e torcicolo, e a gente tem um banco de dados muito grande já para publicação, tá? Porque realmente a gente tem visto o quanto que a cabeça é consequência de um torcicolo não tratado. Músculos, né? Travas articulares que faz com que esse bebê não venha a desenvolver essa expansão do crânio, porque para o cérebro se desenvolver, ele precisa empurrar as estruturas. Se tem uma planificação com tensões abaixo de cabeça, essas tensões irão fixar, e aí vem as retenções de alguns reflexos, como, por exemplo, o reflexo de Moro, o bebê está lá entrando no Moro, aumentando as fixações e as tensões articulares. Tá? Então, a gente realmente vem desenvolvendo um trabalho, a doutora Carolina Sete vem realmente com muitas respostas muito positivas, e realmente que a gente vem trabalhando e trazendo resultados para essas crianças de assimetria e torcicolo, tratando a causa e não a consequência, que é o crânio. A gente, com o método, a gente não toca na cabeça do neném. Perfeito. Essa é uma colocação que você falou. O ortopedista, ele divide essas assimetrias de duas formas. A assimetria primária, que é o que é gerado dentro do útero por uma questão anatômica, por exemplo, o bebê que encaixa na pelve da mãe muito cedo, o bebê que é gemelar, o bebê que é gerado no útero que tem alguma outra estrutura ali que ocupa esse espaço, por exemplo, um útero miomatoso, e aí esta cabeça fica acotovelada nessa estrutura, e isso pode gerar uma alteração da anatomia, porque esse osso, nesse momento, ele é muito plástico e ele tem espaço para ser deformado. A outra causa que o ortopedista avalia é se não existe aí uma plagiocefalia postural. Então a gente divide essas duas causas e, naturalmente, a gente vai afastar aquelas craniosinostoses precoces, que é aquele fechamento precoce da sutura craniana. Então, quando isso acontece, é parecido com as fraturas fisárias do esqueleto imaturo. Quando você tem o fechamento do núcleo de crescimento em um dos lados, esse núcleo para de crescer, o outro continua crescendo. Então, aí gera uma alteração de estruturas que precisa, de fato, ser resolvido com um procedimento um pouco mais agressivo. E, logicamente, esses são as exceções. A nossa grande maioria, talvez a grande maioria da minha prática clínica, e talvez toda a sua, seja desses pacientes que, de fato, têm essas estruturas que precisa de manipulação. Então, eu estava falando antes, Simone, que raramente esses meninos vão para um outro exame mais invasivo, do tipo tomografia, ressonância. Na sua prática clínica, quando você recebe esse garoto, encaminhado por um colega seu, fisioterapeuta, ou meu médico, normalmente você lança a mão de algum exame complementar, ou o seu exame físico é suficiente para você fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento? O diagnóstico funcional, nos casos, por exemplo, que o senhor citou aqui, de cranioestenose, a gente nem toca. Isso aí é conduta médica e é o médico que vai conduzir, né, o andamento do tratamento desse bebê. Mas se o bebê chega, né, por indicação, normalmente eu recebo por indicação médica, né, do pediatra, tá? Ou a mãe se interessa, percebe que realmente o bebê está diferente, que não realizou algumas etapas do neurodesenvolvimento, e ela sozinha, por si só, ou ela percebe realmente uma planificação na cabeça e ela procura. Mas a orientação é sempre passar pelo pediatra e solicitar, né, que ele realmente encaminhe para fisioterapia, porque realmente a gente precisa de uma equipe bem alinhada.
Tá? A gente precisa realmente tratar todo mundo realmente muito bem alinhado. Hoje eu não trabalho, por exemplo, sem uma fono, tá? Porque existem musculaturas orais que só ela pode mexer, tá? E só ela realmente tem capacidade técnica para mexer. Tá? Assim como em alguns momentos, alguns casos de anquiloglossia associada também ao torcicolo, a odontopediatra entra. E assim como o ortopedista. Então, realmente, o diagnóstico nosso funcional é especificamente funcional. A gente avalia a função, tá? A gente avalia o quanto que esse bebê se move, o quanto que esse bebê consegue realizar as suas atividades inerentes à sua idade, tá? E a partir daí, a gente vai verificar, no caso de um torcicolo, se esse bebê apresenta algum grau de torcicolo. Seja ele de grau 1, grau 2, grau 3. O grau 1 a gente sabe que é aquele torcicolo, né? Somente de preferência. O grau 2 ele tem uma preferência, né? Mas porém ele já traz uma rigidez maior para um dos lados. E o grau 3 é aquele que o bebê apresenta, além da tensão muscular, ele apresenta o nódulo. Tá? Então aí o nosso diagnóstico é especificamente manual, certo? Então, a gente não faz nenhum exame, a gente não mensura crânio, porque eu não vou trabalhar crânio, eu não preciso. O crânio vai ser trabalhado de forma indireta. Portanto, a minha avaliação é funcional, é física, é corpo do bebê, baseado na ontogênese motora. Perfeito, Simone. Isso é na ortopedia pediátrica e na fisioterapia como um todo. É fato que você tocar no seu paciente, o exame físico é fundamental. Quando a gente olha esse garoto, além dos ossos, a gente olha a amplitude de movimento, trabalho de músculos e de tendões. Então, veja que o que você está falando é uma coisa extremamente bonita de se fazer, porque é um diagnóstico que você faz com a anatomia e a função. Isso é extremamente delicado e deve, de fato, ser feito por uma pessoa que tem uma expertise bastante grande. Isso. Vou entrar um pouco aqui... Posso só elucidar um pouquinho essa sua fala com relação de pessoas que realmente conheçam o desenvolvimento do bebê, tá? Não só de conhecer, mas de saber o que está fazendo, tá? Até dentro da própria fisioterapia, tá? A gente não pode tratar bebê de torcicolo alongando o bebê. Bebê de torcicolo é músculo que entrou em espasmo. Músculo que entrou em espasmo não se alonga. Músculo que entrou em espasmo, se alongar, rompe fibra, causa lesão tecidual. Tá? Então, o fisioterapeuta que avalia esse caso, ele precisa realmente ter uma expertise na biomecânica, na cinesiologia. Tá? Porque para que a gente consiga realmente avaliar. Por exemplo, existem alguns tipos de torcicolo, que são aqueles não clássicos e não óbvios, que são aqueles que o bebê não inclina para um dos lados, mas é aquele bebê que não apresenta pescoço. Sumiu o pescoço do bebê. E tá lá aquele bebê, ou de repente com uma braquicefalia gigante e preso aqui. Tá certo? E muitas vezes esse bebê não perdeu amplitude, aquela de olhar para os lados. Ele consegue movimentar. Então, a gente tem vários níveis de cervical que precisam ser avaliados de forma realmente muito bem organizada. Por exemplo, existem bebês que quando está no colo do pai ou da mãe, no colinho, ele consegue aqui mexer para os dois lados. Mas quando você deita ele, coloca ele vira uma vírgula e não consegue girar para um dos lados. Portanto, realmente essa avaliação precisa ser feita por um profissional que esteja se dedicando ao bebê. E principalmente, né, acertando, né, para não dar tiro para todos os lados, nem muito menos ficar ensinando exercício para casa, para os pais. Porque quando ensina exercício para casa para os pais, o que é que acontece? Ele aumenta a tensão. O bebê que tem muita tensão, tem um torcicolo e é posto no tummy time, que é o tão esperado e tão orientado pelos pediatras, tem que colocar no tummy time logo cedo. Mas o bebê que tem torcicolo, se você põe para fazer tummy time no chãozinho duro, o que acontece? Mais tensão, ele continua a tensionar, aumenta a tensão. Portanto, realmente tem que ser um profissional que consiga não só, né, tratar, mas também saber orientar. E não encher papai e mamãe de exercícios. E sim, realmente o bebê precisa de acolhimento, esse bebê precisa se relaxar, esse bebê precisa de realmente um manuseio adequado para esse tratamento específico. Perfeito, Simone. Eu costumo falar no meu consultório
que quando a gente tem algumas doenças, quando a criança de fato não tem muita coisa, o especialista está ali, mas ele faz a diferença quando existe um problema. Quando os pais procuram um especialista no assunto, eles primeiro poupam tempo, porque você é mais direto no diagnóstico, naturalmente você começa o tratamento mais precoce. Para esses garotos, da minha parte e da sua, o quanto antes a gente começar a tratar, a chance de sucesso é maior. Portanto, a procura do especialista, a procura do indivíduo que só faz aquilo, traz uma economia de tempo, um sucesso no tratamento e, no final das contas, uma economia de custos, porque você para de rodar, para de fazer tanto exame desnecessário, como você mesma disse aí, na sua prática, você examina o paciente, faz o seu diagnóstico e determina o seu tratamento. Isso melhora o tempo de diagnóstico, você economiza porque você pede poucos exames, porque você sabe o que você está procurando. Com relação ao tummy time, isso é muito pregado, sim, pelos pediatras, porque o que eles querem com esse tipo de colocação? É a movimentação assistida, o bebê ele deve dormir de costas para a cama e de barriga para cima, para evitar o risco de morte súbita, mas esse tempo assistido é quando você bota o bebê de barriga para baixo e vai ali, sempre estando com ele, estimulando movimentos e observando para que ele saia daquela postura viciosa que, porventura, possa estar causando essa assimetria, sobretudo do osso occipital, que leva a essas plagiocefalias posturais. Então, o tummy time é aquela observação assistida do bebê em outras posições que não seja apenas de barriga para baixo. E aí, vou puxar agora para as nossas perguntas. E aí, é muito importante sua opinião. Muitas crianças chegam para nós com a assimetria de crânio, as nossas plagiocefalias posturais no início da vida, e aí a avó e as avós sabem muito sobre isso. Elas sugerem o travesseiro com furo ou a rodilha, a mudança do berço de posição, porque se você for observar, quando você muda o estímulo, você força o bebê a sair daquela posição viciosa. Da mesma forma que quando você coloca um bebê numa cadeirinha que ele fica sempre naquela mesma posição, o bebê jovem, ele se movimenta muito menos do que o bebê maior. Então, quando o bebê é muito jovem, ele permanece muito tempo naquela mesma posição, é natural que aquele osso se deforme, porque é mole, porque está sempre daquele jeito. E quando as avós falam para nós de botar a rodilha, de virar o berço de lugar, de mudar o berço virar o berço da parede, ela quer, de uma forma correta, mudar aquele estímulo. Na sua opinião, isso tem validade? Você concorda? Você orienta isso? Como é que funciona o seu plano de tratamento e quando você recebe essas dúvidas, que são minhas e também são suas? Sim, sim. Só para elucidar também a questão do tummy time, eu não estou dizendo que não é para fazer. É para fazer, porém com conforto, tá? O que pode ser feito? Colocar uma almofadinha de amamentação aqui embaixo das axilas do bebê, para que ele realize o tummy time, mas de forma confortável, para que ele não gere ainda mais tensão onde ele já tem área de tensão e também nas questões articulares dele, tá? E com relação ao uso da rodilha ou do travesseirinho de plágio, não tem problema utilizar o travesseirinho de plágio, tá? E nem muito menos também não vai ter problema se modificar o quarto do bebê, a posição do berço, porém isso não é tratamento, tá? O tratamento realmente precisa ser com o fisioterapeuta, tá? Que entenda realmente de liberar essas tensões, porque não é mudando a posição do quarto que o torcicolo vai desaparecer. O torcicolo tá ali. E quanto mais o bebê cresce, mais ele se movimenta, mais tensões irão gerar, tá? Então, assim, o quão precocemente esse bebê chegar, né, para ser tratado, né, com um fisioterapeuta que trabalhe com desenvolvimento infantil e que trabalhe também nessa perspectiva de liberação das tensões, de liberação realmente do que está causando aquela limitação de movimento, melhor é. Então, quanto antes o bebê chegar, a gente fala muito de uma janela terapêutica. Existem estudos científicos falando exatamente dessa janela, tá? Que quanto antes o bebê chegar, ou seja, de 0 a 6 meses, é a melhor janela.
de melhora para tratamento. Portanto, o quão antes esse diagnóstico, tanto clínico ou funcional, por onde chegar primeiro, seja no pediatra, seja no fisioterapeuta, seja no ortopedista, o quão antes chegar e realmente iniciar esse tratamento, tem todas aquelas questões que o senhor acabou de citar aqui, que tem, poupa tempo, poupa o girar muito, poupa a parte financeira, poupa realmente muito tempo e poupa também, né, os prejuízos futuros no neurodesenvolvimento, porque um bebê que não consegue girar a cabeça, um bebê ou que consegue até girar a cabeça, mas que existem tensões, né? Um bebê que é assimétrico, existem estudos científicos falando do quais são esses prejuízos lá na frente, né? Na coordenação motora de uma criança assimétrica, no aprendizado, na fala. Ou seja, aquela área planificada do cérebro, ela deixou de expandir. Se ela deixou de expandir, as conexões neurais terão dificuldade de desempenhar a função inerente àquela área cerebral que existe a planificação. E com relação aos torcicolos, se não tratados, né, é lógico que vai levar prejuízos motores lá na frente. É um bebê que quando chega lá no 6º mês de vida, 5º mês, que chegou a hora da introdução alimentar, é um bebê que não consegue sentar. É o bebê que despenca para o lado. É o bebê que não consegue se manter sentado. Tá? Então, assim, a importância de iniciar esse tratamento quão precocemente é realmente o que a gente preconiza dentro da fisioterapia com essa abordagem, né? Pensando, né, nessa abordagem funcional da terapia manual. Perfeito, eu concordo com você que o tempo de vida do garoto é determinante no tratamento. Por exemplo, a partir do 1º ano, esse garoto já tem uma preferência de virar para um lado e para o outro e fica difícil o seu trabalho e o meu, porque é um garoto maior, ele não entende por que você está corrigindo, nem por que eu estou corrigindo, e ele vai manter a postura dele. E naturalmente, se você pega uma face, uma coluna cervical com uma contratura de 12 meses, isso gera uma acomodação de estruturas anatômicas, uma assimetria pior de face. E isso dificulta muito o nosso tratamento. Quando eu recebo esses meninos e eles vêm para nós encaminhados na maternidade, na primeira consulta do ortopedista, eu vou, e as mães chamam muita atenção para isso, quando a gente tem essas assimetrias muito grosseiras, a gente logo encaminha para o tratamento. Mas como a gente viu aqui, é muito comum ter assimetrias do crânio, sobretudo aquela bossa, que é o prolongamento posterior do crânio. Mas uma das dúvidas que o pessoal mandou para nós é: quando nós, eu e você, pensamos que essa assimetria merece tratamento? Quando é que você elege esse garoto para sua terapia? Eu queria que você dissesse para mim se todos os garotos que chegam para você com uma assimetria do crânio ou assimetria da coluna cervical, ele começa o seu tratamento, se tem pacientes que você apenas observa e como é que você monta o seu plano terapêutico. Por exemplo, esse garoto te vê uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou depende do caso? Então, se essa criança já vem com a demanda, ele já vem pronto, né? Na verdade, esse bebê dentro da janela terapêutica, que a gente diz até o 6º mês de vida, esse bebê normalmente ele já vem encaminhado. Os pais já vêm certo do que eles querem. Qual é o objetivo dos pais? Tratar a assimetria craniana e o torcicolo. Ou ele vem só com a demanda da assimetria, mas a gente sabe que existe áreas de tensão que está torcendo também aquele crânio e não está permitindo que aquele crânio se expanda. Então, o plano terapêutico ele é montado através, né, dessa avaliação física, né? A idade do bebê também é importante, porque inclusive também existem estudos falando sobre essa chegada do bebê para a gente, ou seja, aquele bebê que chega com 1 mesinho de vida, antes de 1 mês, é bebê para 1 vez na semana de fisioterapia. Tá? Já o bebê que chega com 5 para 6 meses já é bebê que realmente já tem área de tensão maior, ou se chegar também fora da janela, que normalmente eu não aceito, raramente eu aceito, alguns casos de criança fora da janela, até porque a criança maior, ela já não aceita mais que a gente mexa em algumas estruturas. Tá? E realmente o trabalho ele é estritamente, mesmo dentro do neurodesenvolvimento, acompanhando o brincar da criança, a gente precisa pôr a mão. Então, a partir de uma certa idade, o bebê já não permite mais. Então, o quão antes ele chegar,
melhor é a abordagem, melhor realmente a gente desempenha o plano terapêutico. E isso é baseado realmente na idade dele, tá? O quão mais velho esse bebê chega, maior realmente é o tempo de tratamento. Por exemplo, bebê acima de 3, de um mesinho, a gente faz uma vez a semana esse tratamento, a depender do tipo de assimetria. Vou excluir daqui da história a braquicefalia, que a braquicefalia é aquela que realmente demanda muito mais tempo e trabalho, né, da fisioterapia. Mas as demais, a gente, 1 mês e meio, 2 meses até inclusive aqui que os artigos trazem, que é até 2 meses mais ou menos a gente realmente já consegue 99% de melhora, tá? E assim, a partir de 1 a 3 meses, a gente fica também ali na faixa de 1 vez na semana ou 2 vezes na semana. Isso vai depender também do tipo de assimetria e também do quão que esse torcicolo está impactando, tá? Em toda a mobilidade da criança e pensando também no desenvolvimento do nenê, porque a gente está sempre atento a isso, embora a gente não fique colocando, girando o bebê para um lado e para o outro, a gente precisa realmente liberar as estruturas e fazer. E liberando, ou seja, liberou esse trilho do trem, o trem vai passar, tá? Até porque no DNA está transcrito o movimento. Então, independente do fisioterapeuta ensinar, aquele ser vai se movimentar. O que é importante é liberar essa estrada, porque aí o trem passa. Perfeito, Simone. Leandro está fazendo uma pergunta importante aqui, eu acho que serve para todo o nosso estado. Você sabe se este serviço é fornecido pelo Sistema Único de Saúde? Não, não é. Perfeito. Uma outra No pergunta. método qual eu desenvolvo o trabalho e atendo, não. O SUS ele não cobre, né? E nem os planos de saúde, infelizmente. Ainda. Bom, perguntas importantes que eu recebi durante toda a semana. Primeiro, se as assimetrias do crânio doem, se o torcicolo congênito dói. Não dói. A gente não sente as unhas crescerem, o cabelo crescer, as assimetrias do crânio não doem e a coluna cervical, quando tem o torcicolo congênito, não dói. Logicamente, diferente daquele torcicolo que você está conversando e vira o pescoço e sente uma fisgada no esternocleidomastoide ou no trapézio. Isso dói demais. Mas no nosso tema de hoje, no nosso tratamento dos nossos bebês, essas patologias não causam dor. Logicamente, eu não estou falando daquele cérebro que tem uma lesão, que está expandindo, que está deformando o crânio. Aí é outra história, aí é neoplasia que cresce dentro do tecido nervoso e isso dói. Mas a gente não está falando disso aqui hoje. E a pergunta que vem em seguida para você, Simone, é se nas suas manipulações o bebê sente dor. Não, não, não. O bebê dorme. O bebê acalma. O manuseio ele é totalmente gentil, tá? O toque é gentil, o bebê dorme, o bebê relaxa. A gente não trabalha com o bebê sentindo dor. É com acolhimento. É com brincadeira se tiver acordado, é com música e é com muito acolhimento, tá? Esse bebê realmente ele é totalmente acolhido. Assim, eu acho que tem mães aqui, falando aqui, inclusive, tem a mãe dos quadrigêmeos aqui, a Lia Godin tá aí, a Natália já vi falar. Então, assim, elas estão aí, são de prova o quanto que esses meninos realmente saem daqui, todas as crianças sempre sorrindo, ou dormindo, mas chorando nunca. A gente não deixa bebê chorar. Bebê chorando aumenta a tensão, portanto, não tem chororô aqui. Perfeito. Eu costumo falar, quando eu recebo os garotos muito jovens, eu pergunto às mães, vocês estão dormindo? Você imagina quem tem 4. Se quem tem 1 não dorme, quem tem 4 realmente passa um aperto na madrugada. Bom, Simone, outra coisa importante. Quando o nosso tratamento, o tratamento do ortopedista pediátrico, e aí puxando também mais para as nossas perguntas das mães. Logicamente, quando o garoto chega para nós com assimetria da coluna cervical por conta de um torcicolo congênito, a gente encaminha sim para as manipulações com o fisioterapeuta. Isso é fundamental no tratamento. Quando esse torcicolo congênito não responde ao tratamento conservador, quando eu tenho uma assimetria muito grande, a gente considera a possibilidade cirúrgica, que é nas cabeças do esternocleidomastoídeo. Claro que isso também, graças a Deus, é a nossa exceção.
A conduta cirúrgica no torcicolo congênito é exceção. Quando esse menino não responde com a fisioterapia, eu expando um pouco minha investigação para ver se não há uma assimetria ou um defeito anatômico de vértebras e se não há aí uma musculatura do pescoço que não está respondendo essa manipulação. Logicamente, eu vou afastar aí meninos com sequela de paralisia cerebral, garotos com hiperfrouxidão ligamentar, síndromes genéticas associadas. Nem eu, nem Simone vê o garoto e pensa só na cabeça dele. A gente investiga todo o garoto. Você, de fato, já disse que vê o seu bebê como um todo e, naturalmente, esse bebê provavelmente não passará por você com um pé torto, uma assimetria de joelho que você manda para mim, eu mando para você. A gente não observa só a coluna cervical e nem a cabeça. Quem trabalha com criança não vê só pelo funil. A gente olha o garoto como um todo. Quando, e aí vem a grande pergunta que veio para mim essa semana, que eu vejo isso toda semana, é sobre a órtese de o capacetinho, as órteses externas para o crânio. Bom, nem todos os pacientes são elegíveis para essa órtese de contenção. O que a órtese trabalha? De uma forma mecânica. O cara aí, cada paciente recebe o seu molde, aquela órtese só serve para aquele garoto, porque aquela órtese ela trabalha na zona de pressão que está tensa para a zona de pressão que está sobrando tecido. Essa órtese é feita para a minoria dos casos, é raro a gente indicar, é um capacetinho que o garoto usa 23 horas por dia, mas são para casos extremamente raros. A grande maioria dos pacientes responde bem à manipulação do fisioterapeuta ou o desenvolvimento. Durante a curva de crescimento do crânio, os primeiros meses, os primeiros anos, os primeiros dias e meses, sobretudo, o garoto aumenta muito o volume do crânio, depois ele desacelera e o corpo acompanha, e os ossos vão ali buscando aquela anatomia, porque a postura viciosa deixa de existir, o fisioterapeuta trabalha, os ossos começam a deixar de ser tão moles, passam a ser fixos, passam a ser mais fortes, e anatomicamente estruturados por conta da sutura craniana, e aí a natureza faz o trabalho dela, que é o que a gente espera que tudo ocorra bem. Então, para o torcicolo congênito, quando não responde o tratamento conservador, o ortopedista considera a cirurgia. Quando essa plagiocefalia, essa assimetria postural é muito intensa, ou não responde ao tratamento, a gente considera as órteses de contenção, que é o capacetinho. Mas com relação à sua prática, eu queria saber, o que as pessoas perguntam é o seguinte: os pais, você solicita a participação dos pais nos outros dias? Eu sei que você disse aí que alguns garotos você vê uma vez por semana, eventualmente outros garotos você planeja de outro jeito, mas você passa o exercício para casa, para os pais fazerem, e se o seu tratamento não surtiu o efeito que você espera, qual é o seu plano B? Uhum. Não tem exercícios para casa, tá? A gente pede que os pais brinquem com o bebê, tá? A gente orienta muito mais sobre o que não fazer. O restante é ir para o chão, brincar com o neném, levar conforto e continuar brincando, tá? Agora, com relação ao limite terapêutico, por isso a importância, né, da gente ter realmente uma equipe multidisciplinar, onde realmente a gente está sempre em contato com o médico, ou médico neurologista, ou médico ortopedista, ou médico pediatra, quem tem indicado. Porque quando chega realmente no nosso limite terapêutico e que a simetria craniana ela não está se resolvendo com a fisioterapia convencional, realmente a gente não pode perder essa janela para o bebê ir para o capacete, tá? Então, o bebê indo para o capacete, ele pode inclusive continuar fazendo a fisioterapia, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que lembrar que existe essa janela terapêutica que é até 1 aninho de idade, tá? Mas aí a gente realmente, isso aí fica a cargo do médico com relação a essas indicações futuras. Por isso a importância de equipe multi. Perfeito. A média de tempo do seu tratamento. Esse garoto passa com você 1 ano, ele passa mais tempo ou você tem... Porque os pais perguntam para nós, uma vez que o seu tratamento é diferenciado, é um tratamento que chega para você com indicação de alguém, uma das perguntas que você deve ouvir sempre é: e quando é que eu vou ter alta? Você tem isso? Sim, bastante. Todos chegam perguntando já quando vai ter alta. Já chega no primeiro dia perguntando quanto é a solução.
tá? Então, quanto antes o bebê chegar, mais rápido ele sai, tá? Exceto alguns casos, né, de assimetrias mais graves, que inclusive eu devo estar dando alta para um bebê essa semana, um bebê de braquicefalia, né? Inclusive a mamãe dele, eu acho que está aqui assistindo a gente. Um bebê de braque que a cabeça está lindinha, está redondinha, né? Mas assim, a gente realmente levou um tempo maior, tá? Ele começou com um mesinho de vida, ele tá com 7 meses. Foi um bebê que realmente deu mais trabalho, tá? Então já temos o que ele já tá com 8, aliás, indo pro 8º mês. 7 meses de tratamento, tá? Foi uma assimetria grave, foi uma assimetria, não só assimetria, mas também o torcicolo dele foi um torcicolo muito grave, portanto, realmente o tratamento foi um pouco mais prolongado. Mas quando o bebê é pequenininho e que é só uma plagiocefalia, seja aquela posterior, muitas vezes vem acompanhado de anterior e posterior, né? E quando vem muito pequenininho, a gente realmente resolve muito rápido, tá? Pequenininho de verdade, muitas vezes 8 sessões, 10 sessões, o bebê já está livre, ou até menos. Perfeito. Veja que tratamento bom, né? É um tratamento que você leva 1 mês ou 2 para você reabilitar aquele garoto, ou você melhorar aquela estrutura, de fato é um tratamento muito rápido. Então é muito importante que esse garoto chegue para você ou para mim, para a gente poder iniciar o tratamento. Mas o seu parâmetro de melhora ou de sucesso no tratamento é um parâmetro clínico só seu ou a mãe também opina? Por exemplo, se você acha que esse garoto está bem, mas a mãe diz, doutora, eu queria deixar um pouco mais, porque a mãe do meu marido disse que ele tinha a cabeça assim e ele está melhorando. Eu queria que você ficasse um pouco mais. Você continua com esse garoto ou você diz, não, tá bom, tá de alta? Esse bebê vai ficar de alta. Esse bebê fica de alta, se ele não precisa mais, realmente, se realmente a gente avalia esse bebê, e o legal é que esse bebê realmente é avaliado, a gente muitas vezes tira foto, né, do antes, para poder realmente trazer isso para os pais, porque às vezes só, né, de observar, assim, do dia a dia, termina que por estar todos os dias com o bebê, os pais terminam não conseguindo, né, ver, né, o real. E existem realmente esses casos daquela mamãe que fica insegura de deixar a fisioterapia. E aí, o que é que a gente faz? Bota o bebê na natação, se já tá na idade. O bebê vai fazer outras coisas, tá? Mas não mais a fisioterapia se a gente já resolveu, né? O objetivo qual foi? Foi resolver o torcicolo e a simetria. A gente resolveu, então o bebê tá de alta. Não tem por que continuar na fisioterapia. Perfeito. Alguns sinais de alerta que me perguntaram durante a semana. O que a gente observa? Eu costumo falar que a assimetria é uma característica do ser humano. Eu vejo muita foto do pai, porque às vezes o pai tem uma cabeça diferente e a criança tem também, e não é um defeito, é uma característica. Mas o que eu levo em consideração na evolução do meu paciente? Primeiro, se ele tem um crescimento de cérebro bom, porque o que faz a cabeça crescer é o que tem dentro dela. Então, quando o cérebro cresce, os ossos do crânio se expandem. Isso é um marcador de saúde. A outra coisa é, se os meus sinais primitivos eles deixam de surgir, por exemplo, reflexo de Moro, de esgrimista, se esses reflexos primitivos que devem sumir entre o 5º e o 6º mês, eles somem nessa época, se a criança começa a centralizar o olhar, uma coisa importante é que os bebês nascem com a postura viciosa. Ele te olha e volta, te olha e volta. A partir do 2º mês, e muitos bebês até antes, centralizam o olhar. Ele já te segue com movimentos. Depois, se ele sustenta a cabeça na época certa, se ele senta na época certa e daí em diante, troca objetos de mão, percebe a mão, começa a emitir sons guturais. Então, esses são padrões de evolução neurológica. Quando isso tem a nossa característica física ou as características que levam a nós a uma tendência de não achar aquilo muito bonito, isso é secundário. Eu estou ali primeiro vendo se o cérebro é competente, se eu tenho um sistema nervoso central competente. Pronto. A partir daí, eu vou tratar essa característica, que logicamente, à medida que esse menino cresce mais, que essa assimetria é mais proeminente, isso não deixa de ser um problema social, porque todos comentam. O garoto vai para o aniversário, aí a outra pessoa diz, ele está com o pescoço virado, ele tem uma cabeça um pouco diferente. Então,
Isso é a importância do diagnóstico precoce. Quando você pega esse garoto ainda muito jovem, que ele permite a sua manipulação e que aquela anatomia se encontra com o que você quer, em média, 8, 10 semanas, você está concluindo ali o que você pensa para esse menino, não é verdade? Sim, sim. E aí, Simone, uma das perguntas é, como é que você segue o seu acompanhamento? Vamos botar, por exemplo, o seu garotinho aí que você está dando alta com 8 semanas. Esse menino continua com você em revisões de quando é em vez? Ou esse garoto, de fato, ele está liberado? Esse garotinho, como ele não atrasou o neurodesenvolvimento. Então, é um bebê que realmente a gente conseguiu manter a integridade neural dele com relação ao neurodesenvolvimento. Portanto, é um bebê que muito provavelmente eu veja ele ainda de 15 em 15 dias para acompanhamento, principalmente do engateio, tá? Que é uma fase primordial para o bebê, é uma fase realmente de aprimoramento motor com engrama maior, tá? E que aí, muitas vezes, quando ainda existe alguma área de tensão, o bebê pode iniciar o engatear assimétrico, por exemplo. Então, portanto, existem casos que a gente precisa de um acompanhamento mais efetivo. Mas quando o bebê chegou muito pequenininho, nenhum voltou para mim, tá? Com um atraso no desenvolvimento. O bom é que tem contato com o pediatra, então aí a gente realmente troca e tá sempre mandando mensagem. E aí, como é que tá? Como é que tá esse bebê? Aquele bebê que eu disse para ti, que para o senhor que eu dei, que a gente dá alta, quando realmente, às vezes, a mamãe tá vendo ainda algumas coisas e que a gente vê que realmente o bebê realmente já liberou as estruturas, a gente não tem mais áreas de tensão, mas é raro isso acontecer, porque normalmente elas visualizam. É o bebê que não estava girando a cabeça para ambos os lados, ou é aquele bebê que não conseguia fazer uma esfinge, né? Por área de tensão ele não consegue elevar. Né? É um bebê que não consegue rolar, então, portanto, dentro dessa alta existe todo esse acompanhamento do neurodesenvolvimento. O bebê só vai ter alta se ele estiver desempenhando as funções, porque se ele não estiver desempenhando as funções, e a gente fala da neurogênese, né, com relação a esse desenvolvimento, se não tá, esse bebê que não tem nenhuma lesão neurológica não está desempenhando, é porque a gente existe alguma trava ou algum reflexo ainda retido ali, tá? E que está atrapalhando essa movimentação. Perfeito. Isso é importante. A gente sempre avalia o neurodesenvolvimento e eu costumo falar que eu observo isso, mas, sobretudo, o garoto que involui. Por exemplo, o menino que sustentava a cabeça e deixou de sustentar. Aquele garoto que começou a engatinhar e não engatinha mais. Então, o neurodesenvolvimento é importante e eu sempre presto atenção e digo, cuidado com o garoto que involui, porque o correto e o que é esperado é que a gente sempre melhore. E o neurodesenvolvimento, ele sempre estará melhor na próxima consulta. Sempre estará melhor na próxima consulta. Então, o bebê não pode estar pior na próxima vez. Ele sempre deve estar melhor. Eu vou colocar... As pessoas estão perguntando se nossa discussão vai ficar gravada. Claro que sim, eu vou deixar aqui, eu vou marcar a Simone também, para que vocês encontrem ela. Como a gente vê que é um serviço bastante especializado, não é um serviço fácil de encontrar, então eu vou marcar Simone aqui para que as pessoas encontrem o seu trabalho, para que vejam um pouco mais do que você está fazendo. Nosso tempo acabou, porque essa discussão realmente... E eu ainda tenho muitas perguntas aqui para falar, mas não vai dar tempo, talvez a gente marque um outro momento. Eu vou deixar no Instagram algumas fotos de assimetria de crânio, de torcicolo congênito, para as pessoas observarem. É fundamental que nessa fase, que é uma das fases mais gostosas da vida, que você pegue o seu garotinho. Cheiro de filho é a coisa mais gostosa do mundo. Eu falo isso direto. A melhor coisa é cheiro de filho. E quando você está com ele ali perto de você, tocando a cabeça, os músculos do pescoço, avaliando as assimetrias, a atitude do garoto, esse é o melhor exame físico que tem, que é quando os pais, os avós, tocam a criança e que eles observam se aquilo ali, de fato, é o que eles esperam ou não. E se houver dúvida, que alguém seja procurado, porque a gente tem muitas formas de ajudar o garoto. Então é fundamental nessa fase, no início da vida, olhar o seu bebê, tocar o bebê e observar se algum sinal ali te chama a atenção. Então, Simone, como a gente tem... O tempo acabou, eu tenho muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Eu vou deixar a live salva. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e falasse para o pessoal onde é que eles podem encontrar você.
Então, gente, feliz de estar aqui falando, né, com o Dr. Fábio. Realmente é um ortopedista assim muito maravilhoso na vida das crianças, na vida de nós profissionais que temos para quem mandar, nossos bebês, nossas crianças. Eu sempre estou enviando pacientes a ele. Eu acredito muito na competência do Dr. Fábio. Sou muito feliz de estar aqui falando com ele sobre esse tema, que é um tema ainda tão um pouco desconhecido com relação ao tratamento, né? São coisas muito novas que estão acontecendo agora e que, graças a Deus, a gente está trazendo respostas, a gente está levando função para as crianças. Eu fico muito feliz de estar aqui dividindo com o Dr. Fábio, com todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente, as mães das crianças que estão aqui e que acreditam no tratamento, que veem isso diariamente, o quanto que as respostas elas são positivas. Então, realmente, eu só tenho a agradecer pelo convite. Perfeito, Simone. Muito obrigado. Eu vou te mandar algumas perguntas para que você responda e publique também. A equipe multidisciplinar é fundamental. Simone citou aí a participação da fonoaudióloga. Eu tenho alguns garotos neuropatas que eu digo, esse garoto só come com a fonoaudióloga. Ela é fundamental. Então, a equipe multidisciplinar, sobretudo quando você tem esse contato do ortopedista falar com o fisioterapeuta, dele falar com a fono, da gente mandar foto dos meninos e falar, você acha o quê? Tá melhor ou não tá? Vamos seguir o tratamento? Isso ajuda muito, o paciente ganha com isso. Hoje em dia, os profissionais trabalham juntos para que a gente tenha o melhor resultado do nosso paciente. Portanto, Simone, a recíproca de consideração é verdadeira. Você é uma pessoa fantástica, extremamente competente, muito profissional. Seus resultados são excelentes. Os garotos que eu mando para você voltam, de fato, muito melhores. Obrigado pela discussão. A gente vai ter outras oportunidades de outros assuntos. Desejo a você boa noite, boa semana, noite. Bom jogo amanhã. Bom jogo. A gente vai se falando. Muito obrigado, bom. tá? Um abraço, tchau. Outro, tchau. Tchau.